Fiz o convite para ele estar com a gente aqui hoje. É um dia especial, Léo, porque a gente vai ter aí a Simone trazendo um pouco do conhecimento dela para a gente. Adorei o título da palestra. Legal. Gente, já são 8 horas, eu acho que a gente podia já começar. Peraí, deixa eu só admitir uma pessoa nova na sala. E aí, Beto? Tudo bom? Ótimo. Tá muito corrido, né? Esse começo de ano, assim, tá um negócio complicado, né? E eu ainda tô, assim, tentando me entender de ontem e hoje. Pra você ter ideia, eu abri a reunião às 7, achando que era 7. Então, acostumada tá corrida, eu falei, nossa, tem 1 hora para fazer algumas coisas que estão pendentes. A gente te ajuda a se encontrar aí, Beto, fica tranquilo. Com certeza, tô contando com um grupo. Mas quando acontece isso, é muito melhor quando acontece o contrário, né? É verdade. Só que tem 1 hora a mais, em vez de quando você... Ih, caramba, era às 7. Nossa, aconteceu isso comigo semana passada, numa reunião, gente. Olha que desespero. Isso acontece. Então, gente, quero primeiramente agradecer a presença de vocês todos. Esse é mais um encontro, né, do Clube Método em conjunto com Receitas. Para você, Léo, que está entrando aqui hoje no nosso primeiro encontro, para as pessoas que ainda não participaram de algum encontro nosso, no ano passado a gente resolveu inovar criando grupos de inteligência coletiva, né, Deise? Com uma pegada bem diferente de clubes de networking. E no final do ano a gente resolveu juntar esses 2 clubes que têm uma característica similar, né, para desenvolver essa inteligência coletiva através de pessoas que trabalham por um propósito, por uma paixão, né? Eu entendo que a gente tem uma pegada muito diferente do que a gente está acostumado a ver aí fora. Acho que somos, na minha opinião, somos missionários. Acho que a gente precisa realmente difundir esse conceito, né, de fazer as coisas por um propósito maior. E hoje a gente teve a felicidade, aí por indicação da Deise, mais uma conexão que a Deise trouxe para a gente, de convidar a Simone para estar aqui trazendo um pouco do conhecimento dela para contribuir com a gente de forma coletiva. Eu não vou ficar falando demais, não, vou passar logo para a Simone, para a Deise, para quem quiser falar, para a gente poder ir adiante. Simone, muito obrigado, boa noite, bem-vinda. Está com vocês aí. Bem, gente, primeiro, né, eu acho muito legal, assim, né, não só essa oportunidade da gente estar em coletivos de colaboração, né, eu acho que tem alguns anos aí que eu venho vivendo isso, talvez uma das vivências mais intensas foi com a Flor da Cura, que a Alexandra está aqui, que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, mas é muito legal, assim, ver que, por exemplo, nessas, sei lá, 12 janelinhas aqui, né? Tem, de certa forma, o Grupo Método, tem o Receitas, e aí, se você vê, tem algumas pessoas que vieram por coletivos da Plataforma do Cuidado, aí depois eu estou vendo a Bel aqui, que veio pelo Reconomy, né? E que são outros coletivos, e aí eu vejo que a gente vai se misturando, né? E quando a gente tem um propósito, a gente vai conseguindo se conectar mesmo, né? Já que o Gustavo está falando da frase aí da inteligência coletiva, uma das primeiras coisas assim que eu costumo falar é que a vida se faz no conectar, né? Então eu acho que são essas conexões e assim eu vim aqui trocar mais perguntas e dúvidas e questionamentos tal do que trazer conhecimentos assim, sabe? Eu vim muito mais pensar, né, coletivamente e usar essa inteligência coletiva, né, pela rápida reunião que eu acabei passando da última vez, né, eu sei que tem aqui especialistas em marketing, especialistas em comunicação, então a minha intenção é trazer um pouco, né, da minha vivência e trazer um pouco aí das coisas que eu penso mesmo para a gente conversar, né? E eu acho que, por enquanto, né,
tem gente chegando aí, mas por enquanto a gente está num grupo de 13 pessoas, então ainda é um grupo relativamente pequeno. E eu acho que o mais importante do que eu ficar aqui falando é a gente ir trocando experiências mesmo. Então, sentiu vontade de falar, abre o microfone aí, se a gente não chegar até o final da palestra, foi até onde o fluxo mandou e até onde a inteligência, né, coletiva nos levou, né? Então, não se acanhe, né, que a ideia é realmente a gente trocar, né, essas conexões, assim. E aí eu até preparei uma apresentação aqui para poder nos guiar nessa conversa. Alguém me habilita para poder eu compartilhar aqui a tela? Pode fazer, Deise, por favor? Gustavo, acho que só você que pode, porque eu sou só co-host, só o host que pode. Mesma coisa, clica lá no More e deixa ela ser co-host também. Ela vai poder. Obrigado. O Beto, que já tentou me passar algumas informações tecnológicas há um tempo atrás, sabe que da minha dificuldade com a tecnologia, né, Beto? Faz umas Eu aulas brinco com que a gente já tá virando tiozinho, né, Gustavo? Eu acho que mais que você, mas a gente já tá começando a apanhar da tecnologia. Eu sempre apanhei, Beto. No Vê aí, grupo do Simone. Receita, se eu não me engano, tem um material do Átila, né, Deise? Orientando algumas coisas assim. Legal. Pois é, quando eu vi entrando aqui no grupo, eu falei, pronto, já não vou mais passar aperto, Tô né? salvo. Bem, gente, assim, me apresentando, né, um pouquinho, eu hoje sou uma das integrantes, né, da plataforma do cuidado, porque eu falo que é um projeto inteiramente coletivo e colaborativo e tem a ideia de ser uma empresa cada vez mais coletiva. Então, eu nem me sinto assim como falar que eu sou a gestora da plataforma, porque eu sinto que é de todo mundo e a gente vai construindo junto, sabe? E aí, eu trouxe assim para a conversa um pouco da experiência mesmo, assim, nossa. Né? Então, primeiro, como eu cheguei aqui, né? Eu falo que no último ano eu fui, acho que a gente vai se conectando aí, como se fosse essa árvore. E aí eu coloquei só um galinho, assim, né? De certa forma, eu conheci a Deise na fluxonomia, aí eu fui fazer uma entrevista no Receitas, aí ela veio para a plataforma do cuidado, aí a gente montou um grupo de estudo sobre novas economias em inglês, e aí a gente começou agora, né? Tá tendo a oportunidade aqui de conversar com vocês do Grupo Método e do Receitas, né? E aí eu fico imaginando que isso aqui tudo aconteceu com a Deise de julho para cá. Então, não tem nenhum ano ainda. Então, imagina tudo o que pode acontecer e eu sou fã da Deise porque eu acho que ela vai fazendo essas conexões e esses nós de uma forma muito acolhedora, né? Tanto que quando eu fui falar dela na plataforma do cuidado, a primeira palavra que veio na cabeça foi essa de acolhimento, né? Então, ela vai acolhendo todo mundo. Então, para mim, é uma honra assim, poder retribuir, tentar retribuir pelo menos, né? E espero que seja realmente essa conversa que eu falei. Aqui eu coloquei um resumo do que eu faço, mas a apresentação vai ficar com vocês, então o que eu já fiz, e acho que a gente não precisa se estender nisso, não. Né? E, assim, na verdade, eu tive experiência desde indústria, comércio, terceiro setor, tal, mas o que eu falo mesmo é que eu sou mineiro e gosto de caldo e gosto de ouvir caldo, entendeu? Então, a ideia aqui é a gente realmente trocar e conversar mesmo e bater papo, né? E aí eu trouxe como se fosse 3 tópicos, que são os que eu mais venho, né, discutindo e pensando e delirando e viajando, né, que eu falo que a gente precisa ter delírios na vida, né, e que é pensar, né, em como fazer vendas com valor, né,
Eu acho que nesse mundo, principalmente de robôs e automatizações, cada vez mais a gente vai distanciando de uma venda consultiva e de uma venda verdadeira e vai só automatizando os processos, esquecendo que ali tem pessoas, tem sonhos, tal. Venho pensando muito num modelo de negócio, né, que eu falo que é um pouco essa imagem aí, que não tem ponta, que a gente vai se entrelaçando e se cruzando e se comunicando e criando os negócios coletivamente, sabe? Então, isso é algo que vem me motivando muito, e aí eu vou contar e dividir um pouco das experiências de coisas que a gente está fazendo, por exemplo, na plataforma do cuidado, para ir poder desenhando isso. E mais especificamente, assim, hoje mesmo, né, o foco maior da conversa vai ser a gente pensar um pouco em comunicação, até porque foi, né, um dos assuntos que acho que teve na última reunião dessa questão da comunicação e de venda e tal, né? E aí eu quis trazer um pouco de um conteúdo que eu acabei montando, né, mais perguntas do que dúvidas, mas inspirados nas árvores, né, em como que as árvores se comunicam e como que a gente pode aprender com elas para se comunicar de uma forma diferenciada também. E nesse sentido, assim, né, contando só um pouquinho mais aí, né, do que eu vejo, assim, como já que a gente acabou colocando, né, o nome como um negócio de valor, né, o que eu considero que é um negócio de valor hoje? É um negócio que, primeiro, é sustentável por estar em coletivo, né, e aí eu roubo, assim, né, de certa forma, um conceito que a Ângela, que é uma integrante da plataforma de cuidado também, que é da empresa que chama lá Durabilité, né, que ela traz de sustentabilidade ampliada, né, que é uma sustentabilidade que se conecta com cuidar da vida, com a própria sustentabilidade num sentido mais amplo mesmo, né, da gente pensar desde a nossa sustentabilidade individual e encontrando os nossos caminhos e essências para ser feliz, até uma sustentabilidade que a gente consiga, né, ir construindo mesmo. E aí eu penso num modelo de negócios que seja uma alimentação e uma retroalimentação contínua, né, de conhecimentos, ferramentas, contatos, tempo e dinheiro. Então, por exemplo, dentro da plataforma do cuidado, né, a plataforma é como se fosse um marketplace, né, que tem as categorias, né, de cuidado, que são os cuidados para as pessoas, os cuidados das empresas, os cuidados do espaço e da comunidade, né? E por que tudo junto, né? Parece meio doido. Como que você vai fazer um marketplace e colocar a empresa junto com gente, junto com o espaço, junto com comunidade? Mas a vida da gente é meio essa loucura, né? A gente não tem um momento que a gente está enquanto pessoa, outro momento que a gente está enquanto empresa. Então, por que não misturar tudo e por que não juntar tudo, sabe? E eu acho que uma das principais questões, né, que tiram a gente desse aspecto sustentável é exatamente essa segmentação, né, e a gente não está integrado. Então, por que não a gente não começar a se integrar nos nossos próprios negócios mesmo, né, e considerarem a gente enquanto, né, ser que está ali vivendo o negócio, enquanto todos os âmbitos da vida mesmo. Então, a gente misturou tudo na plataforma, e aí a plataforma tem um percentual, mas esse percentual, o objetivo é que cada percentual da compra de cada pessoa seja para retroalimentar o sistema, entendeu? Então, a gente não tem o objetivo de ganhar, né, digamos assim, mais do que o outro, mas a gente ir trocando e trocando experiências de forma que a gente vai se conectando e amarrando essas pontas. E por que não até, por exemplo, em um determinado mês alguém não vendeu nada e está apertado, por que não tirar desse caixa da empresa para ajudar aquela pessoa para a próxima vez que ela vender, e a gente se cuidar também dentro da própria empresa, já que a gente está falando que a gente é uma plataforma de cuidado, também cuidar um do outro, né? Então, esse é um pouquinho, né, do negócio que a gente está construindo de valor e que a gente vem pensando, né, em como fazer esse modelo de negócio sem deixar as pontas
soltas e amarrar, né, e nos amarrarmos um com o outro, né, e eu vejo que isso é uma potência muito grande, porque quando, né, num próprio grupo desse, quando a gente fala, estou precisando de não sei o quê, sempre tem alguém para indicar não sei o quê para alguém, ou alguma permuta para fazer, né, e aí a gente vai descobrindo as nossas riquezas, para além só do dinheiro e só de contratar e só de, né, então eu acho que é um pouco isso que a gente vem se experimentando, assim. E aí a gente tem a questão da venda, porque, na verdade, a venda, acredito que é o que materializa, né? Pelo menos, por enquanto, é o que traz a materialização. Mas, para mim, uma venda de valor é quando a gente consegue conectar sonhos, né? E a gente conseguir entender o que é o sonho daquela pessoa que está procurando por algum bem ou por algum serviço e conseguir fazer algo tão legal de conseguir entregar esse sonho, né? E aí, se a gente pensar que a venda é o sonho, né, o mercado seria uma conexão de todos os sonhos juntos, né? Então, seria uma construção de um mercado comum e da união de todo mundo. E quando a gente fala em sonho, né, não tem ninguém que sonha com um país pior, com a desgraça do outro, e aí tudo se resolve, né? Se a gente estiver se conectando a partir do sonho, por mais que aquele sonho pode parecer meio louco para você e não ser alguma coisa que você consumiria, ou que você compraria, ou que você conectaria, né? A gente trabalhar esse não julgamento, né? E procurar fazer o melhor para entregar aquele sonho, né? Então, e inclusive, né, eu brinco que, por exemplo, eu acho que eu sou uma das poucas vendedoras que às vezes devolvo não é nem devolvo, assim, aconselho a pessoa a não comprar um determinado produto, sabe? Então, em diversas vezes, cada um que conecta com a plataforma procurando alguma coisa, eu procuro entender se é realmente aquela pessoa que é ou não, e às vezes nem vendo, porque falar, não acho que é exatamente isso, procure outra coisa, né? E aí busco também conhecer a fundo cada um desses produtos e tal. E aí, entrando um pouco na parte da comunicação, né, eu me inspirei, como eu falei com vocês, eu gosto de casos. E aí eu me inspirei, né, num livro que é O Mundo Encantado, a História Encantada das Árvores. Tem lá no final tudo certinho, a referência certinha. E quando eu li um capítulo desse livro, que é um dos capítulos que é de comunicação, eu fiquei pensando, nossa, que legal, por que a gente não pensa a comunicação assim? E aí eu tirei algumas histórias das árvores, que para mim eu não conhecia quase nenhuma, né, para a gente poder pensar e dialogar, né? Então eu estou quase parando de falar e daqui a pouco a gente, vocês que vão falar e ver o que vocês pensam, porque eu fiquei numa viagem mesmo quando eu escutei isso, né? Mas a primeira história é essa, que as árvores nas florestas, elas ficam ali uma do lado da outra, né? E aí as girafas vão lá, por exemplo, morder a árvore, e quando elas mordem, tem ali um sabor meio esquisito que a árvore solta para poder se proteger, né? Só que essa proteção até demora muito tempo, porque até a árvore detectar, produzir e gerar, ela já foi mordida e comida e já gerou ali um dano. E aí as árvores vão e elas, para poderem, né, contribuir e colaborar coletivamente, elas exalam um gás, né, que é como se fosse um gás de alerta, e avisa para as que estão ao redor. E aí a girafa vai, quando for morder, já vai ter produzido a substância e aí ela vai conseguir se defender antes do previsto. Só que a girafa também não é boba, né? Então, o que ela faz? Como essa substância que é exalada é no ar, né, a girafa vai no sentido contrário ao ar, ou então ela anda uma distância maior do que as árvores conseguiram exalar desse gás. E aí elas conseguem acabar pegando lá na frente. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, né? Como antes eu tinha até colocado assim, né? Como que a gente poderia nos alertar, né?
Só que aí a Mônica Lan, uma amiga nossa, da última vez que eu estava conversando disso assim com ela falou, não, Simone, um dos problemas nossos é a gente estar querendo se alertar o tempo todo. Aí a gente fica o tempo todo tenso no aspecto de alerta, e esse é um dos maiores estresses assim, da sociedade hoje em dia. Então, em vez de se alertar, eu pensei, como que a gente pode se despertar? E aí, como o próprio Gustavo falou, assim, eu acho que todo mundo está aqui por um propósito, né? E como que a gente pode juntar esse um propósito junto com outro propósito, junto com esse cuidado, junto com o sonho de um, junto com o sonho de outro, e proliferando, né? Polinizando esse despertar de uma forma de ser mais de conseguir abranger uma área maior, né? E conectar com novos públicos e novas experiências. Assim. E aí isso é uma das primeiras questões assim que eu fiquei pensando, né? E aí eu queria saber assim, que a Mônica está aqui, ó, tá vendo, Mônica? Eu já troquei o alertar por despertar. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando é isso, assim, o que a gente pode assim, né, se despertar, como vocês acham que a gente pode fazer para a gente se alertar e exponencializar essa comunicação em coletivo, né? E aí é a minha primeira pergunta. Eu falei que eu ia trazer mais perguntas aí. Quem quiser abrir o microfone, quiser falar, quiser contribuir, né? Se ninguém quiser, eu posso contar casos, mas eu acho que eu gosto de vocês falarem. Eu gosto de ouvir os casos, mas eu quero falar. Diga. Teve uma coisa que você falou agora há pouco que eu acho que se conecta legal aí, né? Que é essa questão do não vender, né? Ou de repente não fazer aquele upsell, ou não forçar a venda. E eu acho que está ligado a esse despertar do que de fato você está entregando para a pessoa, né? Eu imagino que na trajetória, pelo que você trouxe aí no começo, a gente vai juntar lá na parte da monetização do negócio, de como se estabelecem essas relações, né? Eu trabalhei muitos anos com móveis e eu tinha essa pegada quando eu trabalhei no setor médio. Eu era um vendedor que não vendia muito, assim, tinha muito atendimento bom, tinha muito cliente que voltava, mas não vendia muito. E quando eu fui para o alto padrão, eu passei a ser um vendedor que vendia muito, porque o cliente gostava e me indicava justamente porque eu não era o vendedor que socava qualquer coisa na casa dele, né? Então ele sentia confiança no atendimento, porque ele percebia que ele estava sendo ouvido, né? Eu sei que em várias outras situações eu não sou uma pessoa que ouve tão bem, né? Mas eu acho que é o grande exercício que a gente está tendo que fazer, né? De se olhar e de aprender a ouvir nessa era aí que a gente está dobrando agora. Mas eu suspeito que parte daí, sabe? Da gente esse despertar, ele vem talvez de uma atenção que não seja tão reativa, como a Mônica meio que prefaciou aí para você, né? Dessa atenção ser mais ao mesmo tempo que ela é desperta, ela não está pronta para ação. A ação dela é acolher, a ação dela não é entregar. Eu penso que talvez seja a partir daí esse ponto que você está trazendo. Ou talvez é uma grande viagem, mas enfim. Já que você falou que você gosta de casos, eu vou te contar um caso. Na verdade, assim, eu tinha uma loja de piscina e de produtos de área de lazer, e aí eu fiquei 5 anos nessa loja e tal, e vendendo, e a gente fez coisas malucas, assim, no mercado de Belo Horizonte, ocupando praça de shopping, 500 metros quadrados. Era em Belo Horizonte que eu trabalhava também. Em Belo Horizonte. Depois a gente tricota mais sobre isso. Eu te conto mais. Mas aí eu tinha uma angústia muito grande, porque eu atendia públicos né? Desde Nilton Cardoso, Aécio Neves e assim por diante. E às vezes a gente, tipo, ficava era quase escravo, assim, sabe? Do sistema. Porque você tinha que se dar. Aí um dia eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu desisto dessa vida e não quero
mais essa vida e fui trabalhar num projeto social. Aí eu passei 10 anos trabalhando num projeto social, e aí eu falo que foi assim, um dos 10 anos mais felizes, assim, porque enquanto para os ricos eu fazia 100% e não tinha nem 20% de reconhecimento, para os pobres eu fazia 20% e tinha 100% de reconhecimento, sabe? E isso foi uma mudança assim, muito grande assim, na minha vida. E aí, em um certo momento, eu fui fazer oficina de empreendedorismo dentro da comunidade. E aí tinha um projeto, né, dentro de Belo Horizonte, que era um projeto de família cidadã, e que era tipo as famílias mais vulneráveis de dentro da comunidade vulnerável, entendeu? Então, assim, eram famílias muito precárias, com R$ 75 per capita por mês, por família, umas coisas assim, que a gente nem acredita, né? E com vulnerabilidades muito além para só da questão de dinheiro. E aí eu tive uma das grandes lições, assim, que é o que me motiva a pensar assim, como que a gente pode fazer isso da comunicação? Porque eu fiquei pensando assim, né, o que eu vou falar com esse pessoal? O que eu vou pensar de empreendedorismo? O que eu faria se eu tivesse num curso em que eu tivesse lá ferrado, né? Eu ia estar querendo ali aprender o máximo e ser melhor do que todo mundo, tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas vamos tentar construir algum sonho, ver o que essas famílias sabem fazer, o que elas querem fazer, vamos tentar motivar de alguma parte, né? E aí eu comecei falando, né, uma das coisas que eu tenho muito para mim, que quando você pergunta para uma criança, quando é pequena, o que ela quer ser quando crescer, ela quer ser jogador de futebol, astronauta, tal, e N possibilidades. Aí a vida vai contando um monte de mentira para nós, né? Não, que jogador de futebol é 1 em 1 milhão. Astronauta, aí você conhece algum astronauta? Eu não conheço, quem conhece, né? E aí o problema maior é quando a gente começa a acreditar nessas mentiras, né? Que a gente não pode ser o que a gente quer. E aí eu falei isso com a comunidade e elas concordaram e começaram a construir o sonho do que cada uma queria fazer. E aí, quando a gente terminou de definir o que era o sonho de cada uma das pessoas, tal, uma fala assim, nossa, Simone, já sei. Eu falei assim, o que você já sabe? Ela falou assim, não, olha só, a gente podia criar uma marca em comum. Porque fulano de tal quer vender bolo, fulano de tal quer cortar cabelo. Enquanto eu vou cortar o cabelo, eu levo o bolo de fulano de tal. Enquanto ela for vender o bolo, ela leva o meu cartão do corte de cabelo. E aí a gente vai se comunicando, todo mundo, tal, e a gente faz essa comunicação coletivamente, né? E assim, elas, tipo, começaram, tal, aí acabou que essa turma se juntou num grupinho de 5 mulheres que foram criou ali, né, a rede de apoio, o círculo de cuidado compartilhado, como a Lê traz também, e foi se cuidando ali, né? E aí a prefeitura começou a ver o resultado, tal, e aí a prefeitura costuma cagar as coisas, né? E aí ela viu o resultado lá de 1 ano que a gente ficou trabalhando com essas 5 famílias e quis ampliar para 150 famílias. E aí eles queriam que eu cuidasse desses 150. Eu falei, eu não vou cuidar, porque vocês estão criando uma expectativa que a gente não vai ter perna para botar. E eu não vou criar essa expectativa. E aí eu nem fui participar do evento que eles estavam criando por 150, eles resolveram fazer. E aí eles fizeram. Depois que eles fizeram, essas 5 mulheres chegaram para mim e vieram, Simone, teve um evento assim, 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 tal, aí a gente pensou que aquela ideia da marca coletiva, a gente podia fazer uma feira colaborativa e a gente faz uma feira na rua e vai conseguir movimentar muito mais famílias dessas famílias, tal, não sei o quê. Aí você podia ajudar a gente. Aí eu falei, eu vou falar com vocês a mesma coisa. Eu não consigo ajudar vocês. Né? Não consigo abraçar esse projeto mais na minha vida, tal, não sei o quê, mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Tudo que eu já tinha para ensinar para vocês, eu já passei. Vocês já conseguem ensinar para os outros. Então, vai lá e faça. E aí, 2 anos depois, eu recebi uma ligação, né, deles me convidando para ir na comunidade. Nem sabia o que era, já tinha um tempo, já tinha saído do projeto, nem estava lá mais. E quando eu chego, era a feira montada, sabe? E aí eles resolveram fazer uma festa lá e me chamar para abertura de 2 anos. Hoje em dia, né? Essa feira é uma dos produtos, digamos assim, da plataforma do cuidado, né? É uma das marcas que estão lá dentro da plataforma e eles já impactam mais de 80 famílias diretamente, em torno de 150 a 200, assim, quase que
no núcleo, né, considerando fornecedores e tal, e eles fizeram coisas muito interessantes, assim, que eu falo que é uma arte realmente do colaborar, assim, sabe? Que eles, por exemplo, na barraquinha de comida, né, eles dividiram as barraquinhas de comida, porque eles não iam ter dinheiro para cada um comprar uma barraquinha. Então, era dividido por 4, por exemplo. Então, tinha 2 comidas salgadas e depois as 2 salgadas saíam, entravam 2 doces, sabe? E ainda era pensado que, tipo assim, era uma comida salgada light e uma comida salgada gordurosa, assim, tal, mais, né, apetitosa, digamos assim. Porque aí conseguia atender todos os grupos, né, e a mesma coisa com o doce, né? E aí, quando eu escuto, né, essa história da comunidade, eu falo que eu nunca aprendi tanto na minha vida como esses 10 anos que eu passei lá. Eu penso isso, né? Como que a gente pode se despertar? Porque se cada um leva, né, a comunicação de cada um, e se a gente consegue entender, né, o que é o produto de cada um, eu falo, porra, só aqui das pessoas que eu conheço, eu fico doida para vender, assim, todo mundo, sabe? Né? Não é à toa que, por exemplo, a Mônica está na plataforma, a Deise está na plataforma, a Lê está na plataforma, né? E eu fico, a Marisa, que está aqui também, imagino que é a Marisa do Monajaca, a gente também está conversando e fazendo alguns projetos juntos, e aí eu fico pensando nisso, pô, imagina se a gente consegue, né, fazer isso. E aí, por exemplo, com a Deise mesmo, a gente fica brincando, né? E, por exemplo, se a gente for pensar, qual que é a maior dificuldade de qualquer empreendedor hoje, né, que está com o seu projetozinho individual? É a gente fazer conteúdo e se comunicar, né? Esse trampo de você ficar gerando conteúdo para as redes, tal, para a gente poder se comunicar, é um trampo que quem aqui não sofre com isso? Sabe? Acho que todo mundo aqui sofre com isso. Aí eu fico falando com a Deise, pô, eu fico falando com a Deise, pô, Deise, você está falando de receitas para ser feliz, eu estou falando de cuidado. Por que a gente não pode só colocar layers diferentes, né, e camadas diferentes nesses textos? Imagina se a gente tem um local, um ambiente de aprendizado, que até a próxima coisa que a gente está construindo, né, na plataforma do cuidado, é ter esse ambiente que, que seja um drive para todo mundo colocar ali seu texto com um resuminho, e aí, por exemplo, hoje eu preciso falar de sustentabilidade, vou lá, procuro, vai ter lá um monte de texto, um monte de artigo, um monte de coisas de sustentabilidade sobre N formatos, né, aqui do Grupo Método, N visões. Por que não eu pego um e coloco um comentário e um texto já está pronto, e aí já é uma outra camada, com outra linguagem? Por que não a gente não ter um Canva, por exemplo? Outra coisa, é hiper chato, um tempo danado a gente ficar gastando para poder fazer arte, né? Por que as nossas artes não podem ser compartilhadas e aí o texto já está lá igual, eu só mudo o design, coloco dentro do meu design, pego o mesmo texto que já está lá pronto e uso aquele texto, né? Por que a gente não pode ter esses trabalhos, né, junto? Então, é um pouco isso assim que eu fico pensando, né, inspirada aí nesse caso da comunidade, de que a gente pode ter uma marca única, né? Ou a gente ter ações coletivamente junto e se colaborar, assim. Então, quando eu escutei essa história das árvores, assim, de que elas, né, emitem esses gases, eu fiquei pensando como que a gente pode burlar, né, esse sistema que a gente tem que criar conteúdo, senão a gente não é visto, né, para a gente ser visto coletivamente pela força de todo mundo. Então, isso é uma primeira questão, assim, mas Posso falar um minutinho, Si? fala. Eu ia falar. Se deixar, eu vou ficar só contando caso. Então, eu ia falar que essa questão que você falou da colaboração, né, em todos os âmbitos, né? Uma época eu fiz um projeto com o pessoal lá da Fluxonomia, que era levar a fluxonomia para a comunidade. E eles são muito mais rápidos que a gente, porque eles já estão acostumados. Se eles não colaborarem, eles não sobrevivem.
E a gente é muito assim, não, eu vou fazer minhas coisas aqui, o outro está fazendo suas coisas lá, o outro está fazendo lá, e eles já têm essa dinâmica, né? Eles já sabem que um vai olhar o filho do outro, enquanto o outro foi lá resolver o negócio, depois eles vão trocar, eles já têm essa dinâmica de troca que faz o tempo render, que faz o tempo ajuda, né? E uma coisa desse mundo complexo é justamente isso, se a gente não colaborar, a gente não dá conta. Já é difícil, é que nem você falou, é muito difícil dar conta dessa questão comunicação com um monte de rede, com um monte de e-mail. E a outra coisa também é assim, os clubes tradicionais de networking, por exemplo, né, que são formais, você conhece ali bem na superfície o produto, você não conhece de verdade o produto, quem está vendendo, e uma questão muito importante também é a confiança, para você indicar um produto e até para você comprar um produto. Então, eu percebo que essa questão aqui que a gente está fazendo de clube, de uma coisa mais fechada, uma comunidade que se conhece um pouco mais, que tem oportunidade de aos poucos ir se conhecendo, bater um papo um com o outro, é isso que vai gerando as conexões, é isso que gerou as nossas conexões, inclusive, aquelas que você mostrou lá no começo, né? Essa semana aqui, o Clube Método, no fim do ano, fez um sorteio, até conversei com o Gustavo esses dias, fez um sorteio e eu tinha oferecido uma sessão de mentoria e uma pessoa que foi sorteada, que foi o Tito. Geralmente ele não vem nas reuniões. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, aí, você quer mentoria? Tal. Daí ele marcou a mentoria. E no fim ele praticamente virou meu cliente, entendeu? Porque ele me conheceu e eu conheci ele. A gente conseguiu conversar. Então, a conexão de verdade, né? Conseguir entrar em contato de verdade sem ser uma coisa supérfluo é muito importante. E essas oportunidades de estar junto, de conversar, de estar num chat, de um identificar o que o outro faz, que às vezes você está no mesmo ambiente, mas não sabe o que cada um faz, né? Então, essa comunicação é uma coisa mais profunda do que a gente está acostumado normalmente a fazer, na verdade. E quando você fala isso, Deise, me vem assim uma questão, sabe? Que é uma questão que a Marisa até colocou aqui no chat, aqui, pelo que eu li, assim. Mas será que a gente, com esses propósitos e com esses negócios de valor, também não precisamos, né, colaborar para a gente conseguir sobreviver, né, contra essa contracorrente que é o sistema convencional, né? Então, eu acho que, como a Marisa colocou aí, é realmente uma questão de sobrevivência nossa mesmo, né? Porque senão os resultados ficam tão pequenos que chega uma hora que todo mundo espana, né? E quem que não se sente espanado aí, é por isso que é importante a gente ter essas redes de apoio e de confiança mesmo, para continuar construindo, né? E assim, eu vejo que essa questão da confiança e de se conectar e de colaborar, né, como a gente costuma brincar que colaborar não é nada fácil e nada bonitinho, né, e que às vezes é muito difícil. É muito difícil porque às vezes a gente só quer colaborar com quem a gente conhece, com quem a gente confia e com quem é amiguinho nosso, né? Mas eu acho que quando a gente trata de uma rede, o mais difícil talvez seja a gente colaborar com quem a gente ainda não tem muito uma afinidade, né? Digamos assim. E aí eu acho que aí está a questão assim da gente ir conseguindo colaborar com essas pessoas, né? Eu falo que depois de 10 anos no projeto social eu voltei para o mercado da área de lazer, né? E eu só consegui voltar a começar a vender por pensar nessa questão da venda de valor, sabe? Que se eu quero que aquela pessoa, né, tenha um sentimento ou uma relação de cuidado com de quem ela compra, né, eu, enquanto vendedor, estou ali na possibilidade de mostrar para ela que eu vou cuidar tanto dela que ela vai ficar sem graça, né, de não cuidar da relação. E assim eu fui atender esses clientes de novo, sabe? Tipo assim, é hiper interessante, assim, que hoje eu sou amiga de, sei lá, 50 deles, né? Amigas íntimas, assim, de 50 deles, e eu acabava atendendo muito pós-venda, assim, de momentos de estresse, de obra e tal, não sei o quê, né? Teve até uma vez, não vou estender muito não, mas assim, teve uma vez que eu até comecei, era tão estressante que eu criei um projeto, que era o projeto do Anjo, assim. E aí
quando o cliente ligava xingando, antes, na hora da venda, que ainda estava tudo tranquilo, antes de começar a obra, de começar os estresses, que obra sempre é estresse, eu falava que o objetivo era eu dar um pulo na piscina antes dele. E que eu só iria fazer isso se eu fosse um anjo na obra dele e se ele saísse 100% satisfeito, né? E aí, isso era muito legal, porque quando ele ligava estressado, eu falei, perdi meu posto de anjo. Nossa, agora eu não vou conseguir ser anjo da sua obra. E aí começava a brincar, né? E isso virava ali uma relação de tipo, agora eu vou ter que suar, vou ter que bater minhas asinhas aqui dentro da empresa para conseguir ser um anjinho da guarda na sua vida, aí no meio dessa sua obra, dessa bagunça e tal. E aí ficava brincando com isso, né, e criando essa relação de proximidade mesmo e de realmente entender que eu estava ali para poder entregar um sonho, né, que é o sonho da área de lazer, independente de qual é o sonho da pessoa, é esse não julgamento de qual é o sonho dela mesmo, e a gente entregar os sonhos que a gente estivesse propondo. Né? Então, eu acho que isso é bem interessante. E pegamos assim casos muito desafiadores com isso. A gente pegou uma fazenda, por exemplo, que era cheia de trabalho escravo na fazenda. E para construir uma piscina de 50 por 20 para um casal, assim, com lago, com cascata, só a piscina, mais de, sei lá, 7 milhões de reais a piscina. Nítido que era uma lavagem de dinheiro e os funcionários da fazenda tudo comendo tipo pé de galinha, sabe? E uma coisa assim hiper desumana, e aí a gente foi falar, não, vamos levar o cuidado para esse lugar. Então a gente falou, tudo bem, meu funcionário vai, mas meu funcionário vai com comida. E aí a gente começou a cobrar mais caro, por exemplo, dessa cliente para poder levar comida. E aí, no final, que a gente saiu da obra, a gente estava fazendo churrasco para todos os funcionários da fazenda. Né? Então, e isso causou uma movimentação, uma mobilização lá na fazenda. Então, assim, a gente pensar como que a gente pode, né, realmente ir se conectando. Assim. E aí, né, continuando a nossa pensar aqui da comunicação, já que o objetivo é esse, não os casos de Simone, acho que assim, né, qual é o cenário, né, que a gente tem hoje e o que podemos construir? Né? Todo mundo, de certa forma, hoje fica falando de tribos, né? E que a gente precisa criar essas tribos, tal, esse marco de relacionamento, aí a gente vê essa proliferação de grupos, essa formação de grupos, né? E aí uma pergunta que me vem é essa, assim, né? Qual que é a qualidade desses relacionamentos? Né? A gente está criando relacionamentos de dependência ou de reciprocidade? Né? Qual que é essa dinâmica que a gente precisa ter e cuidar, e confiar, e cuidar desses ambientes para a gente não simplesmente estar indo na boiada, né? E seguindo essa boiada e criando o que o sistema, de certa forma, nos induz a criar também, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, de pensar. E aí, contando aqui só mais uma historinha para a gente poder, né, abrir aí de novo e tal, mas não que quem quiser falar, como eu disse, é só abrir e falar, né? Mas é bem legal, porque as árvores, elas conseguem detectar, né, a saliva de cada inseto. Então, o inseto chegou ali, ela consegue detectar essa saliva, e aí ela consegue gerar uma substância também para poder ser disseminada que atrai os insetos ou as pragas ou, né, os predadores daquele inseto específico. Né? Então, ela consegue como se fosse acionar o restante da natureza para poder se autodefender. Né? E quando eu li isso, eu fiquei pensando também, né? Como reconhecer cada inseto na sua comunicação? Né? A gente realmente consegue, né, ser tão específico, igual a árvore, que quando alguém chega ali e aproxima da gente, a gente consegue detectar quem que é essa pessoa e conhecer ela um pouquinho, que seja na profundidade, né? Ou a gente não consegue fazer isso? E será que a gente consegue atrair, né, esses parceiros para poder ajudar a gente com aquele cliente, né, e cuidar dele, ou ajudar a gente a detectar que aquele ali não é o meu cliente e passar para frente aquele que não é o meu, né? E como que a gente consegue não dispersar, né, essa substância que ela acaba indo muito rapidamente com o vento,
né? E acho que quando a gente fala de comunicação é isso, como que a gente consegue não ser tão rápido para um inseto passar e aí fez ali uma conexão e ser uma coisa acelerada e não rápida e não profunda, ou não com tanto valor e profundidade, né? E aí eu fiquei pensando nisso, e aí as perguntas que eu trago é, né, qual que é a sua experiência enquanto inseto, né? Você se sente reconhecido, né? E ao se sentir reconhecido, né, você se sente atacado, porque às vezes a gente é reconhecido e começa a ser bombardeado por um monte de mensagens automáticas e tal e tudo. E aí está aberta aí, né, a fala para quem quiser falar, quem quiser contar casos também. Mineiro também gosta de ouvir casos, não é só contar, não. Vendas, alguém colocou um comentário no bate-papo, no chat, falando sobre a forma, né, de se fazer vendas sem vender, né, o slow marketing. E a gente está falando aqui, pelo que eu entendi, que a Simone trouxe, do relacionamento, da confiança, da credibilidade e do cuidar, né, Simone? E eu compartilho com vocês, assim, acho que até que a gente está num grupo de pessoas que pensam de forma parecida, exatamente isso. A gente tem uma preocupação muito grande e muito maior do que entregar um serviço ou produto, né? A gente realmente quer que o nosso trabalho, aquilo que está sendo feito, aquilo que a gente está se propondo a entregar, gere algum tipo de valor na vida dessa pessoa. Acontece que a gente está num mercado que a gente é atropelado, né, pelas demandas sociais, é atropelado pelos algoritmos, pelos métodos, enfim, por uma série de coisas, e a gente precisa ser muito forte, e aí eu acho que entra a força da inteligência coletiva, entra a força desses grupos, porque eu passo 6 dias me intoxicando e a gente vem para o encontro e se desintoxica, né? É mais ou menos por aí, porque realmente eu não sei até que ponto as pessoas não enxergaram isso ainda ou estão se fazendo de cega porque estão levando algum tipo de vantagem de estar fazendo dessa forma. Mas eu, de fato, agradeço muito por suas palavras, Simone, porque eu realmente sinto que, como eu disse, a gente às vezes acha que está remando contra a maré, né? A gente sozinho, no meio de uma multidão, a gente pensando em saúde, bem-estar, equilíbrio, em cooperação, e você olha para o lado, as pessoas querem te atropelar, querem passar por cima, e, enfim. E aí entra um pouco também naquilo que a gente estava falando um pouco antes, com relação às comunidades, né? A importância da comunidade, a importância da gente ter clubes, encontros, né, como esse aqui que a gente está tendo, como existem outros, mas a importância porque realmente a união faz a força de fato, né? E nós somos missionários. Quando você vem aqui e traz esses seus, né, os seus causos, quando você traz essas histórias, você não faz, aliás, talvez você faça ideia do quanto isso nos enriquece e fortalece para que a gente amanhã, ou ao sair desse encontro aqui, a gente continue firme nessa missão de realmente querer fazer as coisas de forma diferente, né? É a percepção, a visão que eu tenho sobre o que você trouxe. E quando você falou em obra, eu logo olhei para a Rafa, porque nós temos um arquiteto aqui na sala, né, que tem um projeto maravilhoso, inclusive. Eu logo olhei para ela, né? Rafa, você sai das suas obras como anjo? Como é que é? Conta isso aí para a gente. Olha, é uma experiência e tanto, né? Porque a gente lida com diversos tipos de pessoas, cada um com um ritmo e um pensamento diferente. E o que eu sempre procurei levar é um pouco de leveza no processo, porque a gente fala obra, as pessoas já colocam uma carga pesada nas costas, não tem jeito, independente de quem seja, porque gera um estresse já normal. Então, eu tento levar um pouco de leveza, fazer com que a pessoa pense muito mais no resultado do que no processo, para que realmente
seja agradável e prazeroso todo o processo. Então, mostrar o dia a dia da obra como uma conquista diária, né? Então, faz com que a pessoa faça muito mais parte, sinta prazer de cada novidade que está acontecendo, do que ficar, ai, está demorando, ai, vai demorar, mas quando que vai ficar pronto? Então, tentar transformar um pouco isso. Eu acho que a gente tem conseguido bons resultados e faz com que realmente a pessoa fique agradecida no final e se sinta parte, né? Eu acho que o importante, quando a gente faz uma obra, quando a gente faz a casa da pessoa, a gente tem que pensar que aquele local não é para nós, né? A gente está projetando ou está fazendo a obra para aquela pessoa, então ela tem que realmente se sentir parte, se sentir peça fundamental ali, né? No que tudo que nós estamos fazendo realmente é para que ela fique feliz com o resultado, né? Então, é isso que a gente busca. Eu acho que essas questões, né, que a Rafa traz, assim, de a gente focar no processo e nos pequenos resultados diários é fundamental, assim, sabe? E isso, para mim, é até, assim, é engraçado, porque quando eu criei esse projeto, onde a primeira pessoa que a gente fez um teste, a obra dela deu um monte de problema, assim, aí no último dia eu tive que liberar os funcionários todos para ir para essa fazenda lá, que os funcionários não queriam ir sozinhos nessa fazenda da escravidão, não queria ir sozinho. Eu falei, não, então vai todo mundo junto, vai a equipe toda junto, e eu fui terminar a obra da primeira cliente que a gente estava testando o anjo. E quando a gente acabou a obra, a mulher queria me emprestar o biquíni dela para mim poder dar o pulo na piscina, porque eu não tinha levado roupa para poder entrar na piscina, sabe? E acho que é isso, assim, né? Mas é isso, cara. Acho que é bem legal isso, assim, do processo, da leveza e dos pequenos resultados, assim. Sim. Simone, você falando dessa questão de pular da piscina, eu lembrei de um caso que eu tive de uma construção que a gente fez de uma casa e que a gente entrou mais para fazer a parte do gerenciamento, então eu não conhecia muito a equipe que ia fazer a construção, né? Porque ele já tinha sido contratado pelo proprietário. E a gente lidou com vários profissionais que era a primeira obra que eles estavam fazendo. Pessoas que vieram do Nordeste que não tinham a menor experiência, mas que vieram ali para, de repente, estar aprendendo alguma coisa. E a gente tinha uma pessoa em questão que veio do Piauí e ele estava ali realmente para aprender qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você colocasse ele para fazer, ele estava super disposto a aprender. E a motivação dele é que tudo que ele ganhava ali no finalzinho da semana era mandar para a família dele, porque ele sustentava a família no Piauí. Então, eu tentei fazer com que ele participasse de todos os processos para ver o que ele se sentia mais parte daquele processo, né? O que ele achava de interessante para, de repente, ele seguir ali na construção. E aí a gente fez uma piscina e ele falou assim, posso tentar fazer o azulejo da piscina? Eu falei, sem problemas, né? O mestre de obra vai te acompanhar, a gente vai trabalhar, a gente vai te explicar como é o processo. Pois ele falou assim, olha, quanto tempo eu tenho para fazer? Aí a gente explicou para ele mais ou menos o processo, né? E como a piscina era uma última das coisas que a gente ia entregar, ele falou, fique tranquilo, né? Então, vai desenvolvendo e vai tirando suas dúvidas. Aqui vai ser a sua escola. Fique aqui, né? E aí ele fez toda a piscina e tudo mais. E quando finalizou a obra, que a gente chamou o caminhão-pipa para encher a piscina, ele filmou, gravou tudo, porque imagina a emoção de uma pessoa conseguir, que não fazia nada, conseguir fazer uma piscina inteira, né? E aí eu sei que a gente falou, olha, depois que finalizar e que cobrir, né, terminar o processo de encher a piscina, você só avisa para a gente, né? Eu sei que isso já era final de noite e nada dele responder e tudo mais. Aí a gente ligou para ele perguntando, né, o que aconteceu? Deu tudo certo? Ele, sim, mas é que eu quis pular na piscina de tanta emoção que eu fiquei de ver e fazia tempo que eu não... Porque onde ele morava tem lago e tudo mais, então ele nadava e aqui ele não tinha mais contato, né? Então ele ficou tão contente de ver a obra que ele fez sozinho ali e aí comemorar de dar o primeiro mergulho.
Nossa, que legal, né? Gente, que história, né? História linda. Parabéns aí, Rafa. Gente, quero passar a palavra para a Marisa. A Marisa quer falar, depois a Mônica e depois a Maria Clara, nessa ordem. Obrigado, Maria Clara, por ter colocado a ordem aí para gente. Boa noite, gente. Eu queria falar para vocês sobre uma questão de ótica. O Gustavo estava falando sobre essa pancadaria, né, que a gente sofre quando pessoas que têm um entendimento inteiramente diferente do que é valorizar o outro, né, do que é valorizar o serviço que você presta, o tipo de atenção que você dá, né? Eu tive um problema essa semana que eu tive muita dificuldade em resolver e consegui conversando com uma colega, uma amiga que é produtora de biojoias, né? De como lidar com um cliente que estava me tratando mal e não estava valorizando a oferta que eu estava fazendo, que eu estava oferecendo para eles participarem do desafio da castanha de jaca, que é uma escola de gastronomia, e eu ofereci para cada aluna do curso de uso da castanha de jaca 1 quilo de castanha para elas desenvolverem cada uma receita. E a escola falou, se você vai oferecer para as alunas, por que você não dá para a gente? Por que você vende a castanha para a gente? E eles não entenderem que eu estou fazendo uma construção de mercado, né? Enfim, não queriam nem pagar o Uber. Eu estava oferecendo R$900 em castanha e eles não queriam pagar um Uber de R$15, né? Então, eu voltei atrás, cancelei a doação, não vou fazer mais, vou fazer de outra forma, após conversar com uma amiga. Mas essa amiga, por acaso, ela está de mudança. E ela me falou, olha, se desculpa, porque eu estou enrolada beça, porque eu estou fazendo uma mudança. E essa questão da ótica, Gustavo, que eu queria falar, assim, de como você pode ver as coisas de uma forma diferente, como isso pode te trazer uma nova possibilidade, seja no atendimento, seja nas relações ou até mesmo na relação com a tua dificuldade. Eu falei para ela uma coisa que eu aprendi quando eu me mudava muito, numa fase da minha vida com a minha mãe, com as minhas irmãs, que a gente teve muitas mudanças, e a gente chegou a levar caixas de uma casa que passou direto para uma outra casa e só foi parar na terceira casa que foi abrir a caixa. Então, assim, e aí, ao abrir as caixas de mudança, eu disse para ela, eu falei, quando você for abrir a caixa da mudança, você finge que você se casou e que você ganhou um monte de presentes. E que todas aquelas caixas são presentes que você ganhou. E aí você vai dar uma oportunidade para ter uma releitura sobre cada coisa que você vai abrir naquela caixa. Então, assim, quando você olhar as coisas que são do banheiro, de repente você coloca na cozinha, e aí você, de repente, bota uma coisa que era do quarto, que vai para a sala, e aí você vai fazendo a releitura de cada objeto. E, ao fazer isso, você sente muito prazer, você não sente aquela, que chatice, vou ter que arrumar todas essas coisas. Não, você abre um presente, todas aquelas louças e todos aqueles objetos, tudo aquilo é um presente que você está ganhando, e como é que você vê cada uma dessas coisas com um olhar novo, né? Então, assim, eu acho que esse frescor, essa tentativa de trazer um novo olhar sobre as situações, pode ser sempre um truque para a gente ver a coisa pelo lado positivo e alegre e prazeroso, e ver as coisas pelo lado do prazer, né? E não pelo lado pesado, do lado da obrigação, o lado chato, né? Eu tento fazer muito isso com os meus clientes, assim, eu sou cabeleireira, né, há mais de 30 anos, tenho uma clientela super fiel, e outro dia me perguntaram isso sobre a fidelização, como é que eu faço? Como é que você faz para tratar, para que o cliente não te largue? Eu digo assim, eu trato ele tão bem que ele nunca mais quer saber de outra vida. E quando você faz isso pelo cliente, você está fazendo pelo seu trabalho. E se esse cliente não sabe valorizar o seu trabalho, esse não te merece. Ele não te merece, né? E você não merece ele também, porque você está se dando tanto. Então, assim, dizer não e saber escolher o caminho está passando um avião. O caminho do fazer com amor e ser aceito, de ter essa aceitação desse amor e desse afeto no trabalho é muito importante. A gente saber que a vida é curta, passa rápido, e que você tem que encontrar a tua turma mesmo.
Você tem que se relacionar com as pessoas que te devolvem, porque senão não vale a pena. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigado, Marisa. E gostei dela como um todo, mas principalmente quando você fala, a gente precisa encontrar a nossa turma mesmo. Eu acho que é isso, né? A gente realmente precisa encontrar, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está nos encontrando, né? Encontrando essa turma. Muito obrigado, tá, Marisa? Eu vou passar para a Mônica. Mônica? Boa noite para todos. Boa noite. A tua fala, Gustavo, me lembrou de um vídeo, é um vídeo até antigo, ele ficou uns 10 anos no ar, não sei se ainda está no ar ainda, mas de vez em quando eu entrava lá para ver e me chamava a atenção quão poucas pessoas o viram, porque ele é um vídeo muito rico. Foi feito pelo Roberto Tranjan, onde ele traça um panorama de 7 mercados. E aí ele vai do mercado de guerra, mercado bélico, até o que ele chama de oásis. Só que esse mercado de guerra não é só de quem vende bombas e armas. É o jeito de agir no mercado que ele chamou de mercado de guerra. Então, tem gente que já levanta, veste a farda e vai para a luta todo dia, e já vai pronto para encontrar uma luta, e se não tiver a luta, ele vai arrumar alguma. Então, essa pessoa ela está no mercado de guerra. O vender para ela é uma disputa, é uma guerra, é uma luta. Então, quando você trouxe essa visão de ser atropelado porque está fazendo algo bom, eu te trago essa visão dos 7 mercados como um convite de, olha, para qual mercado combina com você. E aí entra nisso que a Marisa acabou de falar das óticas, né? Então, a gente aprender a perceber que nem todo mundo quer jogar esse jogo de guerra, de luta, de lesar o outro, de passar por cima do outro. E essa visão de ser atropelado nos coloca numa postura de vítimas, que não é nada boa para nenhuma profissão, nenhuma profissão. E a gente está se reunindo aqui, embora eu apareça pouco nesse grupo, eu acompanho aí o trabalho que a Deise tem feito, o Átila. Eu acredito que as pessoas que estão aqui, e até a junção que teve aí dos 2 clubes, é porque a gente tem valores em comum. E esses valores nos colocam como pessoas de ponta. Nós somos pessoas que estão querendo criar um futuro mais saudável, já no presente, que essa história também de jogar o futuro muito lá para frente, eu estou parando com isso. Acho que a gente tem que começar a trazer o futuro cada vez mais para o agora, para a gente poder viver ele, não é só para as próximas gerações, é para nós também. E para fazer isso, a gente tem que assumir postura de protagonista e não de vítima. Se a gente continuar, está acontecendo um monte de coisa que a gente não gosta, que a gente não quer, tá. Mas também tem acontecido muitas coisas boas, muitas iniciativas interessantes, e é com isso que a gente precisa se ligar. Aquilo que nos faz bem, e não aquilo que nos atropela. Então, eu vou te dar um conselho que eu recebi lá na infância. Olha para os 2 lados antes de atravessar, e não se sinta atropelado, sinta que você tem escolha, tá bom? Maria Clara? Eu queria ver se o Gustavo ia falar alguma coisa, não sei. Eu só ia agradecer novamente e, gente, que presente, né? A gente está aqui nesse grupo. Obrigado aí a vocês todos, novamente. Então, boa noite, que eu estava em outra reunião. E aí eu peguei essa apresentação muito bacana da Simone, porque ela traz uma ligação com a natureza e que é muito inspiradora, eu gosto muito disso. E aqui eu fiquei refletindo, ouvindo ela falar naquilo que é uma das áreas que eu mais gosto de estudar, que é a comunicação. Como que seria isso, né? Então, uma das perguntas que eu me fiz é: se um inseto não sente o cheiro, será que um bando de insetos sentiria? Será que um poderia passar para o outro a mensagem que está sendo recebida da árvore?
E aqui eu deixo para a gente discutir a pergunta. Essa é uma delas. Como é que isso aconteceria entre nós, árvores e insetos? Eu sou apaixonada pelo nome Plataforma do Cuidado e pelo conceito do cuidado, tanto quanto eu sou, primeiro porque cuidado me deixa confortável, me deixa, sabe, eu me sinto cuidada quando eu encontro esse nome. E uma plataforma que proporciona cuidado, para mim, é uma coisa que me traz muita segurança, me inspira. E aí, um pouco do que você estava falando era sobre o valor. Qual é o valor? Eu consigo, ouvindo a Rafaela falando, e a história dos anjos e tudo, eu consigo entender muito mais, porque é uma coisa tangível, né? A entrega é tangível, de certa forma. Eu consigo ver a piscina. Eu consigo ver, apesar de ter tido cuidados na história mas eu consigo materializar isso. E aqui eu não sei, toda a diversidade de negócios que aparecem aqui, acredito que alguns são de entrega intangível. Ou seja, como é que eu entrego emoção? Como é que eu faço a pessoa perceber? Eu e a mala de apreciação, como é que a pessoa percebe a apreciação? E é na apreciação, inclusive, que eu me inspiro para falar de valor. Eu preciso aprender a apreciar e a olhar positivamente as coisas para eu entender o valor real delas. O quanto que o olhar crítico, o olhar pessimista, o olhar negativo daquilo que a gente está vivenciando, na verdade, prejudica e contamina essas indicações que estão acontecendo. Será que a gente está trazendo essa pureza? Será que a gente está trazendo aquilo que está de melhor? Porque na hora em que a gente acredita que aquilo talvez não seja bom, ou a gente denigre, né, a gente piora a visão daquilo que te oferece, será que isso a gente não está comunicando isso? Eu acabei de sair de um evento que fala que tudo emite sinal. Tudo na natureza emite sinais, portanto, tudo comunica. O que eu estou vibrando, árvore? O que eu, árvore, estou vibrando? O que eu, inseto, estou captando? Como é que é essa relação? Eu confio em mim mesma? Eu tenho me apreciado? Eu tenho trabalhado isso? O quanto isso tem de impacto na nossa vida e na vida dos nossos negócios? Né? Eu confio naquilo que eu faço? Eu posso ser anjo porque eu confio naquilo que eu faço? Eu cuido? Isso foi muito assim, em mim mesmo, porque eu volto e meia, eu tenho que repetir isso nas minhas crenças, naquilo que vem me limitando, vem me podando dentro de mim para poder oferecer aquilo que eu acho que é melhor. Porque às vezes eu me sinto paralisada e eu vejo na paralisia um problema. Não sei quantos de vocês se sentem paralisados. Se é uma visão negativa, eu tenho comunicado isso para o mundo, a minha paralisia. Eu não quero comunicar paralisia. Definitivamente eu não quero. Essa foi uma parte da minha fala bem filosófica, mas agora eu queria trazer uma outra fala, que é sobre a própria comunicação. A gente estava falando aqui no chat do slow marketing, da fórmula de Lonsky, e assim, aí eu vou resumir do marketing digital. Não existe só um meio digital. Se vocês pararem para olhar se tudo comunica, a pergunta que eu queria muito fazer e pedir a reflexão em todos os tipos de formas do meu negócio, como eu posso realmente fazer com que esse cliente esse meu cuidado? Quais são os meios que eu tenho para isso? Eu só preciso ter um Instagram? Ou eu posso fazer uma ligação? Uma carta? Eu posso fazer uma campanha para ele? Eu posso criar uma forma de relacionamento dele com o cliente dele, porque ele precisa? O que é comunicar? Quais são os... A gente hoje, eu estou em 2021, faz 30 anos que eu entrei na faculdade, e eu fiz jornalismo. Eu comecei a faculdade de jornalismo batendo a máquina, escrevendo à máquina, não tinha computador.
E eu saí dessa faculdade de jornalismo diagramando o jornal no PageMaker. A gente não deixou de fazer comunicação, porque a gente tinha que colar o jornal para mandar para a gráfica. Era feito. Se eu fosse para a Idade Média, tinha um cara cantando corneta, mas ele comunicava. Será que o mundo tem que ser tão digital? Será que ele precisa ser calcado em regras e fórmulas que se baseiam em estruturas de venda que são antigas, assim, que são pouco significativas, de repente, para a escolha que você fez? É um pouco nesse lugar, assim. Será que é assim? Ou, eu adorei a fala da Marisa, de ressignificar. Qual o novo olhar que eu posso trazer? Qual a nova fala que a gente pode trazer? Qual é a perspectiva que eu posso ter para outras coisas? A minha embalagem pode comunicar? O que a minha embalagem comunica? Como eu comunico o meu cuidado na minha embalagem? É um monte de pergunta, né? O que eu queria, só para fechar, porque eu estou muito eloquente aqui, eu queria falar sobre o importar, que o cuidar me comunica com o importar. Eu me importo com as pessoas, eu também me importo comigo. E que relações importantes são relações significativas. Então, acredito que esse cuidado, ele traz esse aspecto também. E essa é uma outra coisa muito, muito importante para a gente considerar, né? Com quem eu me importo? Eu lembro dessa frase no livro do Cortella, né? Ela foi muito forte para mim, que é no viver em paz para morrer em paz. Essa frase está lá. E então, assim, eu me importo com quem? Para quem eu sou importante? Para quem eu importo? E isso ajuda muito a gente a refletir sobre uma série de coisas. E eu acho que a gente pode refletir sobre elas na nossa vida e na vida dos nossos negócios. Para a gente poder... Eu não gosto de pensar tribos como o marketing está colocando, eu detesto. Aliás, eu li o livro do Godinho e eu não gosto dele porque ele me dá uma lógica de comunidade como algo manipulatório. E eu não acho que é manipulatório, eu acho que é conexão e confiança e relações significativas. E é isso que eu sempre busco nesses encontros. Pronto, falei muito, mas falei. Estou satisfeitíssima. Eu queria, né, comentar aí essa fala da Maria Clara, né, e eu acho que, de certa forma, ela traz assim, um pouquinho, assim, só para a gente poder finalizar, e trazer as inspirações aí, né, da árvore mesmo. É uma coisa que é bem legal, é que as árvores, né, ela tem o dobro de raízes do que de copa, né? E isso me traz, assim, me remete a essa fala da Maria Clara, porque eu acho que vem muito do exemplo, sabe? A gente comunica muito mais com o que a gente fala do que com exemplo, né? Eu passei anos no projeto social, educando, né, crianças e adolescentes, né? E era muito mais com exemplo do que a gente fala. Então, isso, né, eu vejo que a gente, né, consegue demonstrar esse valor e essas questões com o exemplo de como que a gente vive o dia a dia, né? E até é interessante isso, porque, por exemplo, esses dias mesmo eu fechei uma consultoria com um dono de uma loja de piscina, porque ele queria saber como que eu estava vivendo em Floripa, tendo meus momentos de lazer, sendo que ele, trabalhando com lazer, nunca tinha um momento de lazer dele, né? E com isso eu acabei fechando uma consultoria que eu acho que é isso, assim, sabe, do exemplo mesmo. E aí é legal também pensar que as árvores solitárias, elas não se comunicam, sabe? E aí eu acho que é um outro insight assim que eu trago dessa questão das árvores e dessa questão do meio digital que a Maria Clara coloca. Nesses dias mesmo eu estava fazendo uma mentoria de venda de valor com uma menina que era da área de educação. E aí eu fui olhar e ela estava freneticamente ali no Instagram, falando, gerando conteúdo. E ela trabalha dentro de uma escola, o público dela são professores, e ela trabalha na Secretaria de Educação. E eu falei com ela, tá, mas e aí? E o que você faz para atrair esse público? Ela, não, eu faço no Instagram, fico criando de conteúdo, faço isso e isso, todas as regras de fórmula do mundo, né? E eu falei com ela assim, e quando esse cliente chega para você, ela fala, não, como que você atende? Aí ela, eu não tenho muito tempo para atender o cliente, não.
Aí eu falei com ela, você não percebe que está tudo errado? Primeiro, você está do lado do seu público, você está do lado dos professores, você está dentro de uma secretaria de educação, você está tão focado nesse digital que você esqueceu de se conectar com as pessoas que estão do seu lado, né? E aí, até hoje, ela me mandou uma mensagem falando que ela abriu um curso novo e já conseguiu preencher todas as vagas, porque trocou esse olhar e que ela não estava nem postando mais nada nas redes, sabe? Então, assim, é isso, assim, da gente olhar para a árvore vizinha, sabe? E aí a gente saber como que a gente pode se conectar primeiro com o vizinho, depois com mais um outro pouquinho, depois com outro passinho. E quando a gente assusta, a gente tem uma rede de fungos e musgos que vão levando as nossas mensagens, né? Então, eu falo que, para mim, por exemplo, cada um que se conecta com a plataforma, né? A Cris Wiesel, por exemplo, estava por aqui, né? Ela foi a primeira pessoa que conversou com o mascotinho da plataforma do cuidado, né? E eu falo que assim é uma emoção, e aí acho que a gente tem que se conectar com essa emoção, com esse campo do sensível, de a gente estar o tempo todo lembrando o que a gente está ali, qual que é o nosso objetivo, né? E aí é com isso que eu falo, né? Que a vida realmente vai se fazendo nesse conectar, né? E agradeço essa oportunidade de conexão com cada um aqui, né? Sintam-se à vontade de conhecer esse livro, que é A Vida Secreta das Árvores. Eu peguei aqui trechos de um capítulo, o livro é espetacular, serve para N insights, eu acho que a gente tem muito que aprender com a natureza, né? Aí tá meus contatos aí, né, da plataforma, essa apresentação eu vou passar para vocês, então fiquem à vontade, né? E eu tenho certeza que eu já estou preparado para a construção de N novas conexões que vão vir por aqui, vindo desse grupo. E agradeço muito estar aqui, mas eu acho que o mais legal de tudo, assim, quando eu penso nas árvores, é quando a gente pensa nessa árvore solitária, mesmo quando tem alguma ali solitária no meio do caminho que não quer comunicar com ninguém, ela não atrapalha o resto. Então, eu acredito que pode ter qualquer pedra, qualquer pessoa no meio do caminho, qualquer sistema, que a gente se conectando, né, nessa mais pura essência nossa, e com os nossos maiores cuidados e com os nossos maiores propósitos, que a gente consegue criar realmente essa rede com a profundidade necessária da gente conseguir fazer o que a gente quiser. E é isso que eu acredito e agradeço a cada um de vocês aqui. Muita gratidão, Simone. Ainda dá para falar alguma coisinha rapidinha? Fale, Alê. Não, então, porque ainda na primeira fala da Simone, me lembrei de duas coisas. Uma, na verdade, é para o Gustavo, que eu me lembrei me deu uma sensação assim de que, sabe, assim, vamos ter, eu falo para mim, sabe, assim, né, a sensação de reconhecer quem veio antes, né? Então a gente está numa onda que começou lá atrás, porque eu me lembrei daquele livro A Estratégia do Golfinho. Então não é verdade que todo o mercado está toda hora querendo derrubar o outro. Eles próprios, né, sacaram em algum momento lá, acho que faz mais de 20 anos, de mudar uma estratégia para uma estratégia de parceria, né? De vamos ganhar, é a estratégia do ganha-ganha, né? Vamos ganhar juntos. Então hoje a gente está buscando ir além disso, né? Mas alguém começou lá atrás. E eu me lembrei eu tinha uns 28 anos, 29, sei lá, quando eu sou arquiteta e fui para o Uruguai, porque a nossa referência para o movimento social eram as cooperativas uruguaias, né? Então, quando a gente chegou lá, além da beleza da arquitetura, são projetos feitos em comum com os arquitetos e a comunidade que vai morar. E boa parte dela, inclusive, conforme a renda, vai construir um mutirão, que era o que eu conduzia. Mutirão, eu lá, com 600 pessoas na obra, cada um com seu papel, mas era aquela grande construção coletiva, co-criando sua casa, seu espaço, decidindo o que seria privado, o que seria compartilhado, né? E lá estávamos nós. Quando, numa das cooperativas que nos levaram, tinha lá um senhor de bombacha, tal. Ah, esse aqui é o Pepe,
sabe quem é o Pepe, né? O Pepe Mujica, né? Aí que a gente nem sabia quem era, né? A referência para a gente era alguém que tinha acabado de sair da prisão, né? E que nesses anos de prisão escreveu poemas para não enlouquecer, né? Para não sucumbir na sua compreensão de si, do seu ser, né? Do seu si mesmo, né? E pôde depois fazer tudo o que ele fez. Então, assim, me veio essa questão de que ele também é resultado de um coletivo, né? E o fato dele ter retornado a esse coletivo e sido acolhido por ele, pelo coletivo da comunidade uruguaia, né, o fez seguir adiante absolutamente agarrado aos seus propósitos e no sentido de ser coerente com seus princípios e valores, né? Então, quando a gente fala de valor, algum lugar esse valor começou. Então, assim, na comunidade não tem como não viver esse compartilhamento. Essa é a minha experiência de vida, de trabalhar muito movimento social, comunidade e o abrir mão da sua marca registrada para ser para que não existe mais a Alexandra, ela se diluía no meio daquelas pessoas todas do movimento, que aí era o nome dele, né? Então, assim, não existia mais assim, você poder abrir mão desse seu... Não, assim, você se valoriza, tanto se valoriza que você vai lá compartilhar o que você sabe, o seu conhecimento e tal, mas não no sentido de trazer para si de volta, mas no sentido de empoderar aquele grupo, aquela comunidade, fazer e fazer. Como é que você fala? Ai, meu Deus. Que é isso, as conexões criam a vida, né? Então, quanto mais nessas conexões, ninguém está dizendo lá que foi, chamei o pinheiro com mais o seringueiro e mais a moreira e a pitangueira e tototó. Não, é aquele coletivo de árvores que se conecta, que se protege, que se comunica, que sabe a linguagem dos bichinhos, dos insetos, tal, e é floresta, né? Porque é muito mais valor ser floresta juntos e sobreviver, até para nós humanos até usufruirmos, né, dessa limpeza do CO2, do que identidade única. Então, assim, acho que é um desafio nosso. É um desafio. Você está preparado, na verdade, né, para abrir mão dessa identidade, né, para ser comum unidade, para ser comunidade, né? É isso. A gratidão, sim, você me inspirou muito, muito mesmo, sabe? Assim, pelo meu mapa astral, eu só vou começar a falar muito daqui a pouco, mas aí hoje abriu as comportas. Obrigada, sim, obrigada a todos que estão aqui, Deise, Gustavo e todos que falaram. Obrigada. Você que é uma guerreira, Ale. Te admiro demais. Aproveitar o minuto de silêncio, quem não conhece, vale a pena demais conhecer o livro da Flor da Cura, dessa Ale que nos fala. Vou pedir até para colocar no grupo lá para a gente, Deise, se você puder fazer isso, colocar lá no nosso grupo. Coloco sim. Vou colocar o link da plataforma do Cuidado com o livro, pronto. Isso. Bem, gente, se alguém mais quiser falar, eu quero agradecer de novo a presença de todo mundo. Eu acho que foi muito bom para todos, em especial para mim. Vocês não fazem ideia o quanto me tocou esse encontro aqui hoje, quanto foi forte, foi profundo. Não é nada por um acaso, né, Deise? Não é nada por um acaso. Acho que algo me trouxe para cá e escutei coisas maravilhosas. Para mim, em especial, realmente foi um encontro muito significativo. Quero agradecer a todos vocês, convidá-los a estar presentes em todos os nossos encontros,
né, a estar com a gente lá na nossa plataforma, enfim, criar essa conexão. Você, Simone, muito obrigado por ter entregado aqui para a gente um pouco das suas histórias, do seu conhecimento. A Deise por ter feito essa conexão, a todo mundo que participou, que esteve aqui presente. Queria passar para você um pouquinho, Deise, que eu queria te ouvir um pouquinho. E vou deixar você, inclusive, fazer o encerramento. Gratidão, Gustavo. Obrigado, gente. Eu acho assim, essa força, né, da gente estar juntando o clube hoje é representativa, né? Você vê que são mais pessoas se juntando, é mais mistura de pensamentos, de ideias. Acho que é muito, muito precioso, muito valioso. Muita gratidão a Simone, todo mundo que esteve aqui hoje. E eu queria deixar um recadinho para a gente fazer a mesma coisa, repetir isso semana que vem, lá no Clube do Receitas, todo mundo vir. Eu vou colocar o convite no Clube Método. Semana que vem, a Mônica, que está aqui, que falou, ela vai falar sobre apreciação, sobre a importância da apreciação. Apreciação é para todos, né? É para a família, para o cliente, para o fornecedor. Então, vai ser muito legal. Elas têm um trabalho em conjunto, a Mônica e a Maria Clara, que estão aqui. Um trabalho muito especial que elas começaram faz pouco tempo e elas querem apresentar para a gente, querem falar um pouco sobre apreciação. Bom? Então, eu agradeço todo mundo. Isso, Alberto, coloca na agenda já, gente. Agora é toda semana, uma semana Clube Método, uma semana Clube do Receitas. Todo mundo convidado. Gente, só uma questão de detalhe, assim, eu vou, né, entrar de bico aí nesse método receitas, né, como tem gente aqui, como a Bel, a Marisa, a Simone, que está por aqui, a Marina, que não sabe nem, talvez, o que é grupo método e o que é receitas, né, são grupos de inteligência coletiva, né, e que estão tendo encontros, e aí esses dois grupos se juntaram, né, para poder, quem participa de um também ter acesso ao do outro, né, e a gente juntar forças. Então, para quem não conhece, pode, e que veio por conta, né, que eu estava aqui hoje, pode entrar em contato comigo. Eu tenho o prazer de ser, né, digamos assim, responsável pelo cuidado dentro do grupo das receitas, né, e é uma baita responsabilidade. Então, para vocês que estão aí meio boiando o que é método, o que é receitas, e simplesmente chegaram, sejam bem-vindos, acolhidos, e bora saber como que participam desses belos encontros aí. Isso aí, gente. Então, muita Deise, diga. Esclarece apenas o horário. Sim, às 8 horas. Quinta que vem, às 8 horas. Quinta que vem, às 8 horas. Nós chegamos ao entendimento de que os encontros seriam quinzenais, e aí a gente teve cuidado de colocar os encontros às quintas, 8 horas, uma semana pelo Clube de Receitas, outra semana pelo Clube Método, para que a gente possa ir interagindo e integrando as pessoas. Isso aí, gente. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Que tal a gente encerrar, então, já que está todo mundo aqui até agora, e encerrar com uma palavra? Como é que vocês estão saindo daqui hoje? E aí a gente pode encerrar. Eu estou saindo super preenchida. Inspirada. Eu estou saindo bem inspirada e agradeço a Simone que me chamou. Obrigada, Simone. Eu estou reencontrada. Agradecida. Conectada. Suada. Tá um calor aqui no Rio, senegalês, gente. Eu estou tocado hoje. Eu estou feliz. Feliz. Boa noite, gente. Eu cheguei meio tarde, que eu estava no trabalho, mas eu saí curiosa, porque eu adorei tudo que eu ouvi, eu quero aprender mais. Aí na próxima vez eu vou tentar chegar mais cedo. Obrigada, boa noite. Eu estou transbordando de muitas emoções, não sei dizer uma palavra só. Desculpa, Leite, por favor.
Eu saio curiosa também. Eu também, desculpa, cheguei atrasada, que eu estava também fazendo estava em outra reunião, mas saio bastante curiosa também. E feliz por ouvir falar de outro marketing que não seja o marketing de fórmula, lançamento de fórmulas. Então, fiquei feliz, muito feliz por ouvir sobre o que eu consegui pegar agora. Eu devo fazer outra rodada dessa em outro grupo na segunda quinzena de fevereiro. Quem chegou e ficou curioso aí, pode me conectar aí. Legal. Bem, eu tô saindo como a Rafa, gente. Eu não sei dizer. É realmente transbordando de emoções aqui. Realmente me tocou muito esse encontro de hoje. Muito. Acho que todo mundo conseguiu falar. Pode falar, Gustavo. Estava só desejando boa noite mesmo. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Quinta-feira que vem lá no Receitas. Boa noite, gente. Gratidão. Obrigada, gente. Muito bom. Muito bom rever Leide, Bel, Simone. Beijos em vocês, queridas. Saudades, procure. Saudades de vocês. Marisa, essa semana eu ainda entro em contato com você, tá? Ok, tá bom.